Oi, gente. O princípio da presunção da inocência é um princípio importante do direito, foi uma conquista civilizatória ter a presunção da inocência e que a acusação é que tem que provar o caso. Porém, no caso do Daniel Alves, eu fico com a impressão, claro que saber, a gente nunca vai saber, que esse princípio, que é importante, foi esticado para um lugar que não me convence muito, não. Especialmente porque a denunciante dele não quis dinheiro. Isso é muito interessante, né? Normalmente nessas denúncias, quando a pessoa que está denunciando quer extorquir alguma coisa, né? Ela quer dinheiro. E a denunciante do Daniel Alves, olha só, isso é importante, né? Importante dizer. A denunciante, disse à juíza que não quer ser indenizada. Ou seja, ela não quis dinheiro. Além disso, ficou comprovadas as lesões no corpo dela, uma coisa importante. E a outra coisa importante é que os funcionários da boate deram suporte à versão dela. E Daniel Alves mudou de versão 3 vezes. Né? Isso já seria suficiente para suspeitar que a denunciante estava com a razão. Né? Então, por que os juízes resolveram anular a condenação? Bem, os juízes resolveram anular a condenação, segundo eles, porque havia uma carência de provas. Haviam lacunas no depoimento dela que seriam insuficientes para superar o princípio da presunção da inocência. Eles não afirmaram, isso é muito importante dizer, que o Daniel Alves é inocente. Eles apenas disseram que a acusação, na opinião deles agora, sendo que ele tinha sido condenado lá atrás, agora eles dizem que acham que não é suficiente para manter a condenação. Vale a pena dizer que o Daniel Alves tinha ficado em liberdade por pagar uma fiança milionária, né? Supostamente com a ajuda de amigos que bancaram a tal da fiança. Quais esses amigos e tal, isso é tudo uma história muito nebulosa, né? Mas enfim, e é interessante que eu fico me perguntando o seguinte: se fosse uma pessoa acusada disso que não tivesse acesso a esses recursos financeiros, né, teria ficado na prisão. Isso mostra um desnível enorme entre as pessoas que têm dinheiro, que têm poder para pagar advogados que usam de todas as artimanhas, né, para poder anular o processo, e que tem dinheiro para pagar essas fianças e responder em liberdade. Né? Então é por isso que saber exatamente o que aconteceu aqui, a gente saber nunca vai saber. Mas eu vou repassar com vocês o que é que foi dito por eles, né, na justiça. Né? A decisão não significa que o tribunal corrobore a versão de Daniel Alves, que ele teve uma relação consentida, né? Mas os juízes argumentam que pelas inconsistências também não podem aceitar a hipótese da acusação como provada. Ou seja, o que eles disseram é que eles levantaram o status da presunção da inocência a um patamar mais elevado e disseram que a acusação tem que provar melhor, com mais qualidade, e não chegou a esse ponto. Né? Isso foi um recurso da defesa, que houve lacunas e imprecisões na sentença anterior, como não contrastar o depoimento da vítima com outras provas, confiar de forma subjetiva no relato da testemunha e não esgotar a presunção da inocência. Tudo isso, para mim, soa como muito vago. Primeiro porque tem o depoimento das pessoas da boate, as imagens de vídeo que mostram não a agressão, mas mostram que eles dois estavam lá, e ela saindo chorando e tal. Isso tudo foi gravado, né? Logo depois, né? Logo depois do encontro deles no banheiro, né? Então, acreditar na narrativa do Daniel Alves, para mim, diante de tudo isso, diante do fato da denunciante não querer dinheiro, é difícil. Saber, eu não sei, você não sabe, ninguém sabe, né? Mas, enfim, o que é que a justiça pontuou para condenar? Para o tribunal havia ficado comprovado que a vítima não consentiu e que existiam elementos além do testemunho para considerar comprovada a violação.
Ou seja, o depoimento dos funcionários e o vídeo que eu me referi. Os 3 elementos que para a justiça comprovam a violação: a existência de lesões, também no joelho da vítima, seu comportamento ao relatar o ocorrido e a existência de sequelas. Ou seja, o corpo dela, ela fez exame de corpo de delito e tinha sequelas. A resolução pontuava que para a existência de agressão sexual não é necessário que ocorram lesões físicas, nem que haja uma oposição heróica por parte da vítima. Ainda que, no caso da vítima que acusava, essas lesões existissem. Ou seja, ela tinha lesões. Porque, e aí alguma pessoa diz, mas por que poderia condenar sem lesões? Porque um homem poderia, não estou falando do caso do Daniel Alves, mas poderia ameaçar. E aí a mulher ceder com medo de uma arma de fogo, alguma coisa assim, por exemplo. Né? Reforçou-se que as lesões provavam que havia tido violência, né? Lesões e tal, né? A denúncia não tinha interesse econômico, coisa que eu falei. Ela se recusou a coisa de receber dinheiro, né? Por tudo que foi relatado pelos vítimas, pelos laudos, conclui-se, que a denúncia traria mais problemas ao denunciante do que vantagens. Ou seja, se ela não vai ter ganho financeiro e se ela vai ser criticada, por que ela faria isso se não fosse verdade? Né? Qual é o motivo que ela teria? Uma raiva do Daniel Alves? Ela nem conhecia ele antes daquela noite, né? E que a vítima teve medo de denunciar por causa da repercussão do caso e do risco de sua identidade ser revelada, né? E o que pontuou para inocentar foi aquelas coisas que me parecem vagas. Falta de confiabilidade, contraste com outras provas, mas não se explica, né? Já havia menção à falta de confiabilidade do testemunho, parte do relato objetivamente verificável por referência a fatos que foram gravados em vídeo. O salto argumentativo dado pela sentença inicial, adotar uma crença subjetiva da declaração da vítima, ignora metodologicamente deveria ter sido investigado pelo tribunal, ou seja, o confronto dessa declaração com demais provas. Mas qual foi a prova que mostrou que a vítima, suposta vítima, estava mentindo? Não dizem as reportagens, né? E aí se usa a presunção da inocência, que, como eu disse, é um princípio constitucional de muitas democracias muito positivo. Muito positivo. Mas esses casos, eles sempre são difíceis de provar. E eles são baseados em evidências. Então, as lesões, ela não querer dinheiro, ter chorado no dia logo depois do ocorrido, e o depoimento do pessoal da boate, e o fato do Daniel Alves ter tido 3 versões, são evidências, ao meu ver, fortes, que ele era culpado. A condenação inicial me parecia procedente, né? E aí eles usam essa coisa de insuficiência probatória e tal, mas... e vale a pena dizer que os advogados da vítima vão recorrer, mas isso daí, se vai para o Supremo de lá, pode demorar anos para ser julgado, né? E eu fico me perguntando a dificuldade que né? Se comprovar esse tipo de caso, né? Sempre pairam dúvidas, não é? Mas nesse caso em particular, pelas lesões, pelo exame de corpo de delito, pelo fato dela não querer dinheiro, eu não sei, eu não sei o que aconteceu, mas me parece mais provável ser um desses casos de que uma pessoa famosa, poderosa, com muito dinheiro, né, acabou escapando de ser punido. É o que me parece. Nunca vou saber exatamente o que aconteceu, a não ser que no futuro ele confesse, né? Mas enfim. Mas eu fico refletindo sobre esse é um problema na nossa sociedade, né? Tanto é um problema do ponto de vista societal, da nossa sociedade, a misoginia, a violência contra a mulher é um problema gravíssimo. Mas existem casos, embora não seja o mais comum, mas existem casos de vítimas que querem atingir, né? E não me parece ser esse caso, mas existem episódios assim. E aí isso gera a dúvida nas pessoas, né? É lamentável que esse tipo de coisa aconteça. Olhando para as provas, olhando para as evidências,
continuo com a percepção que me parece que o mais provável, muito mais provável até, é que ele tenha cometido esse crime, né? Enfim, mas é só uma opinião. Eu sou André Teixeira Jacobino, o canal é a Nova Máquina do Tempo. Deixe no comentário fixado a sua opinião, nos comentários a sua opinião, e no comentário fixado vai ter o link das reportagens que eu utilizei. Se você gosta do que a gente faz, dá um pix para o canal A Nova Máquina do Tempo, que é andretj@terra.com.br, ou faz um dos nossos cursos, cujos links estão no comentário fixado. Um abração.